Em 2071, os seres humanos terão expandido as fronteiras da sua habitação. Um acidente com a Lua causou catástrofes colossais na Terra. Os que sobreviveram vivem nos outros planetas, que hoje parecem tão distantes. O espaço e os planetas foram desbravados, mas ainda guardam seus segredos, suas histórias e particularidades. A tecnologia avançou, a era das telas passou, mas o ser humano continua o mesmo. As histórias de suas vidas são marcadas por dramas, alegrias, aventuras, perdas e ganhos. E no fim das contas, tudo se resume a como lidamos com o nosso passado. Assim como um jazz improvisado, tocante e reflexivo, a vida prossegue. O que ficou para trás nos marca, o presente está ali, sendo vivido, e o futuro pode sofrer alterações e improvisos, como o saxofone de uma balada de jazz. Eu sou Iago Martins, e esse é o Mundo Cópia de Cowboy Bebop. Let's jam! O cowboy é um personagem que surge a partir do gênero cinematográfico do faroeste. Surgido em 1903, com a estreia de O Grande Roubo do Trem, com o cowboy Bronco Billy, e recebendo mais notoriedade com John Ford em O Tempo das Diligências e Paixão dos Fortes, e também com George Stevens, com o famoso Os Brutos Também Amam, foi depois da Guerra do Vietnã que o gênero começou a cair nos Estados Unidos por causa da perda dos seus ideais embutidos e com o crescimento do faroeste spaghetti, quando os italianos começaram a tomar as rédeas para domar esse cavalo. Mais recentemente, foi Quentin Tarantino, em 2012, que reviveu o herói Django de Sergio Corbucci. A ênfase na história do cowboy muitas vezes muda de país para país, mas geralmente fala de um homem errante. Sua vida é marcada por uma busca de vingança ou uma luta contra o seu passado inglório. Ele vive por meio das recompensas que caça e é geralmente solitário por causa de suas lutas pessoais. Cowboy Bebop não é diferente. Produzido e dirigido por Shinichiro Watanabe, a série neo-noir de 26 episódios foi exibida de 3 de abril de 98 a 23 de abril de 99. Spike e Jet são caçadores de recompensas. Eles vivem por meio dos criminosos que capturam e entregam para a polícia, ainda que nem sempre sejam bem-sucedidos nisso. Parte do que torna essa animação japonesa tão famosa é que a mitologia da jornada do herói de Campbell não existe aqui. Não vemos a narrativa construir um personagem que está em seu mundo, recebe um chamado, há uma recusa e assim por diante até o fechamento do ciclo do herói, como encontramos na maioria das obras cinematográficas ocidentais. Pelo contrário, pouco sabemos acerca desses dois. Sabemos que eles já são experientes, mas não são imbatíveis. Eles são bons, mas eles falham como todo ser humano. Eles possuem necessidades, gostos, características de identidade particulares e um passado obscuro. Pelo pouco que somos apresentados logo no início do anime, Spike parece ter perdido um amor e sobrevivido a um ataque, mas só vamos descobrindo os detalhes disso ao longo da narrativa dos episódios. E é assim que também descobrimos quem é Jet. Aprendemos que ele foi um policial que abandonou a corporação depois de uma armadilha. Agora, ele lida com essas questões do passado e presente enquanto tem que se virar para cozinhar o que tiver à disposição. Posteriormente, as personagens de Faye Valentine e Ed integram a equipe. Faye, também uma caçadora, é misteriosa não por opção, mas porque seu passado foi obscurecido por uma perda de memória. Pelo que somos apresentados, Faye deveria já ser idosa. Ela estava numa viagem quando o acidente lunar ocorreu. Ela foi congelada para ser preservada, sendo ressuscitada apenas 54 anos depois do acidente. Tendo que se virar para pagar as contas médicas, ela recorre a uma vida de roubos, caçando recompensas. Ela inicialmente se junta a Spike e Jet, mais por conveniência que por afeto, porque precisa sobreviver. Ed, a jovem hacker, também tem um passado incerto. Vivendo sozinha no meio do deserto, ela se junta à equipe porque sua forma de viver parece meio improvisada. Ela achou legal e se juntou. E no fim das contas, Cowboy Bebop é sobre isso. É sobre pessoas se unindo para longe de seus passados. Toda a história está em volta do passado que não é resolvido. Apesar do passado de Spike ser pincelado nos episódios aqui e ali, a primeira vez que a gente vê uma resolução um pouco mais concreta é na vida de Jet. Jet acaba retornando para o planeta de onde veio e encontrando sua ex-esposa. De alguma forma, sua expectativa era consertar alguma coisa com ela, mas ele descobre que isso era impossível. Ela mesma diz que a vida seguiu para depois dele. O tempo passou. Ela não ficou parada esperando que ele retornasse. Jet guardava um relógio que pertencia à sua ex-esposa e guardou esse relógio mesmo depois que ele parou de funcionar. É como se ele achasse que de alguma forma aquilo que estava atrás permanecia idílico, imóvel, de modo que ele poderia, de alguma forma, voltar àquilo que estava atrás. A sua esposa não lhe quer mais. Ela já estava com outra pessoa. E Jet entende que no fim das contas só lhe restava ir para frente. Ele joga fora o relógio no mar justamente para poder marcar como esquecido o passado que ainda
o atormentava. Só restava para Jet deixar o passado atrás e seguir em frente. O mesmo acontece com Faye Valentine. Completamente sem memória, ela encontra algumas fitas que narram o seu passado. Ela descobre de onde veio, ela retorna à sua casa, mas quando chega lá, só encontra destruição. Na tentativa de encontrar a própria identidade naquilo que ficou para trás, ela acaba descobrindo que no fim das contas não existia nada atrás e que a memória perdida não poderia lhe devolver aquele passado do qual ela nem lembrava. Ela volta para a nave de onde ela sempre fugia, porque ela descobre que não tinha mais para onde ir. O passado fica para trás e ela só podia resolver aquilo que o passado gerou nela. Jet e Faye entendem que eles não podiam viver presos ao passado. Como o próprio Spike fala no famoso episódio da geladeira. E a moral dela? Nunca esqueça nada na geladeira. Nesse episódio, Spike tinha esquecido uma lagosta na geladeira. A lagosta sofreu uma mutação e começou a atacar os tripulantes. Qualquer um sabe que alimentos deixados por muito tempo na geladeira estragam, não importam a refrigeração. Por mais que a geladeira conserve o alimento por um tempo, é preciso que ele seja consumido ou jogado fora antes que estrague. O que aconteceu é que as coisas do passado de Spike tinham ficado na geladeira por tempo demais e estragaram, trazendo malefícios para ele e para os que estavam próximos dele. Jet e Faye tentaram lidar com seu passado, mas Spike, infelizmente, escolhe outro caminho. Ao desenrolar as histórias, nós sabemos que no passado, Spike fugiu de uma organização mafiosa, forjando sua morte. Vicious, que havia tramado matar Spike, passa a caçá-lo, se tornando seu arqui-inimigo. Julia, que era paixão de Spike, que deveria fugir com ele, foi cooptada pelo Vicious para matar Spike, coisa que ela não consegue fazer. E então, também passa a viver como fugitiva para não ser morta. Nesse conflito, Spike é perseguido, ele perde um olho no incidente onde tentam matá-lo, e ele passa a usar um olho falso, um olho que sempre o lembra do passado. Enquanto um dos seus olhos consegue ver o presente, o outro sempre lembra daquilo que ele teve que deixar para trás. É um homem que vive dividido entre o que foi e o que é, e é perseguido pelas sombras daquilo que ele deixou para trás. Ele percebe que o seu passado, assim como a lagosta mutante, poderia prejudicar seus companheiros. Essas questões não resolvidas com Vicious, o seu olho no passado e a necessidade de resolução culminam nos episódios 25 e 26, os últimos do anime. Aqui a gente encontra a luta de Spike com Vicious, que no fim das contas não é a luta entre dois inimigos, mas a luta entre dois iguais. O grande vilão de Spike não é o seu rival mafioso, mas é o seu próprio passado. O seu rival mafioso é mais semelhante a ele do que ele está disposto a aceitar. Exatamente no meio dos episódios da animação, o xamã e a criança com quem conversam observa o que parecia ser uma estrela cadente no céu, o que sabemos que era uma nave. A criança pensa que se tratava de uma estrela cadente, mas o xamã corrige, dizendo que se tratava de uma lágrima de um guerreiro, alguém que concluiu sua batalha em algum lugar do planeta. E após dizer isso, Vicious aparece em cena. Na segunda parte da história, a mesma definição é repetida, e Spike volta para o Bebop em meio ao canto melancólico, enquanto o xamã, juntamente com a criança, vem a estrela lágrima de guerreiro, dando a entender que viram Bebop. Tanto Vicious como o Spike estão buscando concluir sua batalha. Eles são almas infelizes que não conseguem crer no Wakantanka. Wakantanka é como era conhecido o Ser Supremo, um tipo de divindade entre os povos nativos americanos. Ele era o deus da criação, da história e da eternidade. Ele tem interesses em assuntos humanos e intervém na vida dos homens. O que o xamã parece estar indicando é que tanto Vicious quanto Spike são infelizes porque se centram em suas questões particulares e não buscam entregar suas questões do passado ao ser divino que poderia resolvê-las. Portanto, vivem infelizes buscando a redenção de suas vidas por suas próprias forças, ora fugindo, ora batalhando contra o passado. O ser deles se prende a questões do passado, e essas questões afetam como eles lidam com as questões do presente. O olho do passado de Spike está fixo e não permite que ele viva o presente de forma plena. Ele ainda é escravo das coisas que deveria ter jogado fora da geladeira. O mesmo vale para Vicious, que tendo conseguido o poder de líder da máfia, não estava satisfeito enquanto não matasse Spike. Ele poderia ter prosseguido. Ele poderia ter conseguido muito poder como líder da facção. Porém, isso não era suficiente. Para ele, a batalha estaria encerrada quando ele desse cabo da vida do seu inimigo. O que nem ele, nem Spike entendem é que se prender ao passado levaria tudo aquilo que eles são. É isso que a Faye Valentine diz, tentando impedir Spike dele ir ao encontro de Vicious. Spike estava disposto a perder tudo que ele tinha, perder os seus amigos, perder um lar. O lar que Faye encontrara não no seu passado, mas no seu presente. A família que o Jet encontrou, não na sua antiga esposa, mas nos seus novos parceiros.
Em nome de resolver o passado, Spike decide perder o presente. Ele vai até Vicious para saber se ele realmente estava vivo, porque até então ele estava vivendo como um morto que tentou fingir que não era, porque ele não resolveu as coisas do passado. Tudo ainda estava na geladeira. Ironicamente, é perseguindo o passado que eles encontram a morte. Na luta final entre Spike e Vicious, Spike acerta um tiro em Vicious, que sai mortalmente ferido e desaba nas escadarias do prédio da máfia. Lembrando-se das coisas que ficaram tempo demais na geladeira, Spike parte para a batalha derradeira, para que Vicious não traga dolo a Jet e Faye, assim como a lagosta mutante trouxe. Spike morre com um sorriso no rosto, como se estivesse finalmente cumprido sua carreira, mesmo que tenha sido às custas da sua vida. A agridoce tragédia de Cowboy Bebop mostra um guerreiro que derramou sua última lágrima quando concluiu sua carreira ao morrer. É uma bela tragédia, é uma libertação através da morte. Ele morre vendo apenas por um olho aqueles que estão à sua frente, enquanto o outro, ensanguentado e ferido, marca que agora ele só consegue ver as coisas por uma única perspectiva. Seu passado estava fechado, mesmo que tenha sido lavado em sangue. Ele agora só tinha o olhar para o presente e o viveu por aqueles breves momentos. Tudo havia sido apenas um sonho ruim. Spike encontrou alguma paz naquele momento, uma paz efêmera, pois ele aponta com a mão, atira em nós, no seu passado, e cai, claramente morto. Faye e Jet prosseguem com suas vidas. Jet ainda vive com seu jeitão mais centrado e frio. Faye, que finalmente encontrou alguém para compartilhar a vida, após ter perdido toda a sua família e amigas, tem que lidar com uma perda e prosseguir a vida. Cowboy Bebop é um anime diferenciado e tinha a pretensão de se tornar um gênero próprio. Os seus 26 episódios é uma obra sucinta, reflexiva e nos mostra que é importante sabermos lidar com o passado. Todos os personagens que ganham algum destaque apresentam essas questões. São traições, acidentes, escolhas de antes que marcam e definem a vida. Não muito longe da ficção, logo à frente da tela ou das páginas onde ela se passa, estão as nossas vidas, espectadoras daquela obra. No entanto, nós somos os personagens das histórias de nossas vidas. Somos os atores, ora principais, ora coadjuvantes de capítulos, sessões e episódios, que um dia terão um fim. Somos agentes ativos e passivos na construção da narrativa de nossas vidas. Narrativas essas que são, por sua vez, parte da grande história do mundo. Uma história que teve um começo e culmina para o fim de tudo como hoje conhecemos. No fim das contas, Ed nos mostra uma forma melhor de viver. A partida de Ed traz a forma como ela lida com a vida e a melancolia envolvida em tudo isso. Tendo sido abandonada pelo pai, ela resolve seguir a vida. Antes da nave Bebop, ela era sozinha. Então, decide prosseguir. O futuro é incerto, o passado fica para trás, o presente é o que demandam certas respostas de prontidão, e ela parece seguir o que dá na telha. Já que não dá para desfazer o que passou ou controlar o que virá, ela vai vivendo. De alguma forma, vive o que Spike fala de ser como a água, uma clara referência ao Bruce Lee, o qual também é referenciado no estilo de luta de Spike. Ed é como a água, ela se flui e se adapta. Sua partida é emocionante, porque enquanto Jet e Spike, antes de sua luta final contra o Vicious, comem compulsivamente vários ovos cozidos como uma forma de lidar com a partida de Ed, toca ao fundo a música Call Me Call, que fala da saudade de alguém que partiu e não mantém mais contato. Paralelamente, é nesse momento que Faye desenha um retângulo no chão, onde costumava ser sua casa. Ela perdeu o contato com os pais, com as amigas que morreram de velhice, e não tem quem ligue pra ela. Tudo isso mostra a solidão que os personagens vivem, e a necessidade de construir um vínculo, porque o ser humano precisa se conectar com o outro. Ele sente falta do contato, e quando há as inevitáveis partidas ou perdas, ele tem que lidar com essas questões. Faye Valentine contempla o céu onde perdeu seus pais. Jet e Spike empurram ovos cozidos para dentro, como se estivessem engolindo suas dores. Eles estão de frente um pro outro, mas não conversam. Eles preferem empurrar as dores goela abaixo. Ed parte, mas deixa seu catavento na nave como uma lembrança de que ela já esteve ali. Cowboy Bebop é tristemente belo. É triste e é real, porque mostra como nós muitas vezes escolhemos viver, empurrando as dores goela abaixo, ignorando que o Akan Tanka pode nos ajudar a lidar com o que dói. Existe um Deus Supremo, e isso está no roteiro de Cowboy Bebop. Spike e Vicious deveriam ter entregue o passado a Deus, mas tentando resolver o passado, perdem todo o presente. Apenas Jet, Faye e Ed, ao se resolverem dentro de si com o passado, é que conseguem seguir em frente. Nas histórias, nossas histórias, há dias de luta e há dias de vitórias, há momentos de nascimentos e de mortes, há episódios de matança e de cura, há tempos de choro e de riso, de pranto e de imensas alegrias. E a vida prossegue, onde nossas escolhas impactarão a forma como vivemos e aqueles com quem convivemos. O que é que nós temos deixado na geladeira por tanto tempo? É por isso que o vilão da série talvez se chame Vicious. O passado vicia,
se torna uma compulsão. Nos anestesiamos com nostalgia. Quando Jet consulta a velha vidente, ela prediz que Spike está prestes a morrer, e Jet não aceita isso. Porém, ela diz algo interessante sobre a morte. Não tema a morte. A morte está sempre ao seu lado. Quando você mostra seu medo, ela vem até você na velocidade da luz. Mas se não demonstrar medo, ela lhe olhará com carinho e com ternura por toda a eternidade. A morte, de fato, é a única certeza do ser humano. Ela nos acompanha até o dia que nos abaterá. Temê-la nos fará viver receosos, temerosos e ansiosos. Encarar a morte com seriedade é aceitar que um dia morreremos inevitavelmente. Essa aceitação pode nos dar uma tranquilidade na hora da morte, já que não se pode evitar, para que o desespero? Por que lutar em não aceitar o que é inevitável? Porém, todas essas filosofias não são suficientes para nos dar respostas do pós-morte. A verdadeira esperança, a verdadeira paz, só vem daquele que tem poder para dar vida eterna após a morte. Todo o resto são somente fugas ou meras aceitações desesperançosas. Nosso passado não precisa ser simplesmente deixado para trás. Ele pode ser apresentado diante do trono do Deus poderoso. Em Bebop se chama Wakan Tanka. No nosso mundo, ele se chama Cristo Jesus. Nosso passado, então, pode ser apresentado diante do trono da graça para que sejamos libertos do que antes nos escravizava. Os pecados, as tristezas, as dores e as mágoas podem ser redimidas por aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecar. Você não precisa de uma balada melancólica como trilha permanente da sua vida. Ainda que haja momentos de tristeza, todos eles podem ser vistos como notas que compõem a música maior, onde cada uma delas cooperará para o bem daqueles que amam a Deus. Em Cristo há vida, a esperança e redenção, seja qual for o nosso passado. E mesmo que a morte nos fira, ela não dará o golpe final, pois ainda que caiamos, seremos levantados e ressuscitados por aquele que venceu a morte. Em Cristo o passado já não tem mais tanto poder, pois somos novos e viveremos nele para sempre. O Rei dos Reis trouxe redenção, e em Cristo não somos como guerreiros que choram sem a redenção do passado, mas como atletas que correm para receber a coroa da glória da linha de chegada. Somos combatentes do bom combate. Somos cidadãos da cidade celestial, herdeiros do reino dos céus, habitantes da nova terra. E então poderemos juntar todo mundo e todas as coisas e louvar eternamente aquele que nos permite deixar o passado para trás. Esse foi o Mundo Cópia de Cowboy Bebop. Aí na tela você vai ter uma playlist sobre animes aqui no Mundo Cópia. Nós fizemos algumas análises de outros. E o link para você conhecer o Contemporama, um podcast sobre cultura pop, onde a gente teve um episódio inteiro conversando sobre Cowboy Bebop e as lições que ele nos dá sobre o passado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo novo toda quarta-feira. Um abraço.